Qual Bíblia devemos ler? Existem tantas igrejas de diferentes religiões usando Bíblias diferentes. Qual será a tradução mais fiel à Bíblia original? Pega a sua Bíblia e já olha qual versão é a sua antes de começarmos o vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai descobrir qual é a tradução mais fiel da Bíblia. Vamos descobrir em qual língua a Bíblia original foi escrita e depois citar Bíblia por Bíblia das mais vendidas no Brasil e descobrir se a sua Bíblia que você tem aí na sua casa é a melhor ou a pior tradução da Bíblia. Qual é a tradução da Bíblia que você tem aí na sua casa? Será que é a melhor tradução da Bíblia? Para saber isso, primeiro precisamos descobrir qual é o idioma que a Bíblia foi originalmente escrita. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o autor foi Moisés, pelo menos da maior parte. Moisés escreveu o Pentateuco ou Torá durante os 40 anos no deserto. Muita gente imagina que enquanto Moisés escrevia a Bíblia, Deus ia falando no pé do ouvido dele para ele escrever. Não foi assim. Moisés escreveu de forma consciente, ele estudava as histórias e orava para Deus direcionar ele para ele escrever. Tanto é que existe um estilo próprio de Moisés nestas escrituras. Então, o Velho Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Se você pegar uma Bíblia na língua hebraica, vai notar uma curiosidade. Ao invés de começar pela capa da frente, ela começa Gênesis pela capa de trás. Claro que você só vai notar isso se souber ler o hebraico. Parece que está lendo de trás para frente. Então, praticamente todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Claro, Moisés morreu e a Bíblia narra isso. Logo, algumas passagens do Velho Testamento não foram escritas por Moisés, e tem algumas passagens que foram escritas em aramaico. E antes do Novo Testamento, o Velho Testamento já passava por uma tradução. Com o passar do tempo, o povo judeus na Babilônia passou a falar o aramaico e outras línguas semitas, em seguida o grego, deixando esquecido o hebraico. E em Alexandria, Ptolomeu mandou que traduzissem a Bíblia para o grego, surgindo assim a Septuaginta. Chegando também o Novo Testamento, ele também foi escrito em grego não porque era a língua de Jesus, mas porque era a língua mais falada no Mediterrâneo, como o inglês é hoje. A língua de Jesus era o aramaico. Existe uma Bíblia do Novo Testamento em aramaico chamada Peshittá. Então a Bíblia que conhecemos hoje ficou toda traduzida em grego, do Velho ao Novo Testamento, certo? Mas e as traduções em português? Qual seria a melhor e mais fiel à Bíblia original? Será que essa Bíblia que você tem aí é a melhor? Primeiro, você precisa definir o que é uma Bíblia fiel. Por exemplo, dizer que uma tradução é fiel à original pode ser relativo entre as pessoas. Isso porque existem basicamente dois textos gregos. Um é chamado texto crítico, que é baseado em manuscritos mais antigos do século III, e outro, texto majoritário, que é baseado na grande maioria dos manuscritos antigos, que datam dos séculos 8, 9 e 10. Então, até na Bíblia original, existe, entre aspas, uma variação na forma que foi escrita para contar a mesma história. Agora eu te pergunto, qual está mais próxima do original para você? O mais antigo manuscrito ou a maioria dos manuscritos? Se você falar que mais fiel é o manuscrito mais antigo encontrado, eu te pergunto, por que ele estaria guardado? O Evangelho era para ser pregado a todos ou guardado em vasos para ser preservado? Talvez estivessem guardados porque a igreja não valorizou e considerou que eram textos ruins. Já pensou nisso? Tá vendo como é relativo? Muitos podem afirmar que textos bons eram usados até gastar, no intuito de levar o Evangelho para todos os cantos do mundo, e por isso existiam várias cópias. Então, o texto crítico é baseado nos manuscritos mais antigos e o majoritário na maioria dos textos encontrados. Então, percebemos duas Bíblias consideradas originais. Uma com linguagem mais formal, carregando expressões da época, e outro mais informal. E as duas contam a mesma história, com pequenas diferenças que não mudam a história em si. Por exemplo, a tradução formal é uma tradução de palavra por palavra, e isso é complicado, por exemplo. No grego tem um texto assim: Deus fortalece o meu chifre. Em Salmos, na tradução fiel palavra por palavra, vai estar assim:
como alguém no Brasil vai entender o que o versículo quer dizer? Isso acaba para muitos não passando a mensagem correta e talvez o texto mais fiel não seja tão fiel assim. Em Bíblias com linguagem menos formal, elas usam equivalência dinâmica, ou seja, o significado é colocado. Logo, o texto "Deus fortalece o meu chifre" fica "Deus fortalece a minha força". Isso porque, em hebraico, o chifre do boi significava força. Então, mesmo no original escrito uma expressão da época, traduzir para o português ao pé da letra pode ser menos fiel em alguns momentos. Até porque você não vai entender o que o texto realmente está falando. Sabendo dessas variações, vamos descobrir se a Bíblia que você tem aí na sua casa é de texto crítico ou texto majoritário. Bíblia, NTLH, linguagem fácil e acessível. A sigla NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e esta é, de longe, a versão da Bíblia mais fácil de entender. Com isso, são muito apropriadas para quem não está tão acostumado com a leitura ou estão iniciando nos estudos da Bíblia, pois ela se apropria da linguagem comum, conhecida por todos. Porém, ela pode não ser tão aconselhada para quem já possui conhecimento sobre a Bíblia e busca uma leitura mais aprofundada. Para esta finalidade, é melhor consultar versões mais tradicionais que têm familiaridade com o texto clássico. NVI. Moderna, mas ainda fiel ao texto. Essa tradução foi publicada nos anos 90 pela Sociedade Bíblia Internacional e é considerada por muitos a melhor versão da Bíblia. Isso porque a nova versão internacional conta com uma linguagem mais moderna e acessível, mas ainda mantém valores literários da Bíblia tradicional. Essa combinação foi possível pela união dos profissionais envolvidos na tradução, dentre eles professores, teólogos, missionários e linguistas. Tanto trabalho não foi fácil, tendo levado em torno de 10 anos para ficar pronta. NVT, a mais nova tradução. Lançada em 2016, significa Nova Versão Transformadora e é a mais recente tradução da Bíblia. É bastante semelhante à NVI na busca pela linguagem moderna, mas é mais atualizada que ela, já que foi lançada cerca de 20 anos depois. Mesmo possuindo uma forma de leitura mais atual, a Nova Versão Transformadora não deixa de ser útil para estudos bíblicos. Ela e a NVI formam uma boa dupla, pois enquanto a primeira apresenta uma linguagem fácil, a NVI pode reforçar a compreensão. Bíblias Almeida. Perfeitas para quem gosta de Bíblias mais clássicas. João Ferreira de Almeida foi um pastor calvinista que nasceu em Portugal no século XVII, é o responsável pela primeira tradução da Bíblia para o português. Essa versão passou por correções com o tempo, e hoje temos algumas variações dela. Confira as principais. ARC, Almeida Revista e Corrigida. É considerada por muitos como a mais clássica, já que é uma das revisões mais antigas e possui uma linguagem bem formal. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Essa é ainda mais formal que a anterior. Enquanto a ARC possui trechos do texto crítico, a ACF é toda feita com base no texto Receptus para sua tradução. ARA, Almeida Revista e Atualizada. Essas Bíblias Sagradas utilizam inteiramente o texto crítico, que a deixa um pouco mais distante da tradução clássica para o português. NAA, Nova Almeida Atualizada. A mais nova, com linguagem mais acessível e sem perder a essência da original. Qualquer versão da Bíblia Almeida será tradicional e igualmente clássica, com a diferença de que algumas se aproximam um pouco mais do primeiro texto e outras um pouco menos. Bíblia King James. Tradicional, relevante e influente no mundo todo. Essa é a Bíblia mais importante da língua inglesa, traduzida por ordens do King James, ou simplesmente Rei Jaime. Tal versão é clássica porque leva em consideração os manuscritos originais, formando uma Bíblia bem formal se comparada com as outras versões. A Bíblia King James influenciou a leitura das escrituras sagradas ao redor do mundo e suas traduções para o português são até mais descomplicadas que as versões Almeida tradicionais, já que o inglês não possui tantas peculiaridades quanto a língua portuguesa. Você crê em Jesus? Então ajude os canais bíblicos a crescer no YouTube.
Deixe qualquer comentário e o seu joinha. Que a paz de Jesus esteja com você.